Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 19. Bom dia a todos que eu ainda não tinha falado. Glória a Deus. Que bom te ver. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Lucas 19. A partir do versículo 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e parecer a todos que o reino de Deus havia de se manifestar de forma imediata. Então ele disse: certo homem partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse do reino e voltar. Então Jesus começa a contar a respeito desse homem, que ele saiu da onde ele estava e foi tomar posse de um outro reino, fora e longe de onde ele estava. No versículo 13: chamou 10 servos e confiou a eles 10 minas e disse: negocie até que eu volte. Mas, no versículo 14, os seus concidadãos o odiavam e enviaram contra ele uma embaixada dizendo: não queremos que reine sobre nós. Então ele voltou, depois de ter havido tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem dera dinheiro, a fim de saber que negócio cada um tinha conseguido. 16. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A estes ele disse: terá autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro e disse: eis aqui, Senhor, a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque eu tive medo de ti. O Senhor é homem rigoroso, tira aonde não colocou, colhe aonde não semeou. E ele respondeu então: servo mau, por sua própria boca eu vou te condenar. Sabia que eu sou homem rigoroso, que tiro aonde eu não coloquei e colho aonde eu não semeei. Por que não colocou o meu dinheiro no banco? Então a minha mina teria rendido juros. E disse aos que estavam vendo: pegue a mina dele e dê àquele que tem 10. Então as pessoas responderam: Senhor, mas ele já tem 10. Pois eu vos declaro que todo aquele que tem vai se ter mais, mas aquele que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Quanto porém a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, traga-os aqui e o execute na minha presença. Esse texto é rico em detalhes e que Deus possa abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para a verdade do Evangelho essa noite, essa manhã. Nós vamos orar, feche seus olhos, coloque o coração na presença de Deus. Senhor, o nosso pedido é para que o Senhor revele a sua verdade para nossas vidas. Sem a sua revelação, a vida é apenas vida. Sem a revelação do Senhor, tudo não passa de luta pela existência. Revela, Senhor, a sua palavra, porque sem a revelação da sua palavra é apenas letra. Nós não queremos letra, Senhor, queremos viver a verdade do seu Evangelho. Queremos viver a vida abundante que é prometida para aqueles que te servem. Abre os olhos do nosso entendimento. Livra-nos da cegueira espiritual. Livra-nos, ó Deus, da falta de entendimento do Senhor e da sua palavra. Mas abre os nossos olhos e o nosso coração, para que nós possamos viver a plenitude do Senhor e de acordo com a sua vontade. Que toda treva seja repreendida na presença do Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, Deus, receber do Senhor o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Oramos e agradecemos. Amém. Amém. A Bíblia diz a respeito desse homem, fazendo aí uma análise de Jesus e do reino de Deus, e a Bíblia fala que ele era o Senhor, que ele dominava sobre todos. E logo no começo do texto ele diz que esse homem partiu do lugar que ele tinha e foi para uma terra distante. Para quê? Para tomar posse da terra. E a Bíblia diz que depois do tempo dele tomar posse, ele vinha voltar. Antes dele ir, ele deixou confiado para as pessoas daquele local algumas minas, ou seja, dinheiro. Deixou dinheiro para aqueles servos dele trabalharem com aquilo que ele confiou. Quando ele foi para aquela cidade, para aquele local, para tomar posse, as pessoas daquele local não gostavam dele.
E eles então resolveram fazer guerra contra aquele senhor. A Bíblia diz que aquele senhor fez a guerra, tomou posse da terra e voltou. Voltou agora para prestar conta daquilo que ele tinha deixado. Amados, a Bíblia diz que a terra pertence a Deus. O Salmo que o Henrique leu aqui no começo, o Salmo 136, a Bíblia fala a respeito da plenitude de Deus sobre reis, sobre povos, sobre terras. Hoje, trazendo para a nossa vida sobre presidentes, sobre donos de empresas, sobre patrões. Deus reina sobre todo mundo. Ele governa sobre tudo. Ele governa cidades, Ele governa países. Deus é o dono de tudo e de todo mundo. A Bíblia fala que a terra pertence a Deus. O céu pertence a Deus. O céu dos céus pertence a Deus. Todos os seres humanos pertencem a Deus. Todos os seres celestiais, espirituais que nós não vemos, mas sabemos que eles existem, também pertencem a Deus. Nada nesse mundo foi criado fora de Deus. Nada nesse mundo aconteceu sem a vontade de Deus. Tudo pertence a Deus. E a Bíblia fala que o Senhor vai vir. Da mesma forma que Ele veio, melhor dizendo, a Bíblia diz que Ele vai voltar apenas para tomar posse de algo que é dele. Você já emprestou alguma coisa para alguém? Alguém já emprestou alguma coisa para alguém? Já. Pronto, essa é a última resposta, tá? Depois você não responde mais, você só pensa. Essa pessoa te devolveu? Aí você responde, alguns sim. Algumas das coisas que você emprestou nunca mais voltou? E depois de um tempo você viu aquela pessoa usando o seu objeto como se fosse dele? Aí você fala, cara de pau, sem vergonha, era meu, você não falou nada? Tá, emprestei, mas emprestar quer dizer, use por um tempo e depois me devolva. E a pessoa anda como se nada tivesse acontecido, toma posse como se fosse dele e anda tudo lindo, maravilhoso. Você só fica olhando e fala, até quando isso vai acontecer? Como é que pode? Outros, dizem assim, ó, seu neto, agora é meu, eu também posso. Mas não funciona assim. Foi emprestado. Emprestado quer dizer, tome conta por um tempo, zere por um tempo, mas volta, me devolva. A terra, a nossa vida, foi por Deus emprestada para nós. O fôlego de vida não é seu, não pertence a mim, tudo é de Deus. A cabeça que nós temos, a sabedoria que temos, a inteligência que temos, a capacidade que temos, as oportunidades que temos, não pertencem a nós, pertencem a Deus. Ele apenas nos emprestou. A Bíblia fala várias vezes, o fôlego de vida do homem está na mão de Deus, e a hora que ele fala, para. Não tem rico, não tem pobre, não tem poderoso, não tem sabido, não tem não sabido, não tem ninguém que pode segurar a vida quando Deus fala, chega. Só que nós tomamos posse daquilo que Deus nos emprestou e a gente anda por aí tudo assim, ó. E Deus olhando e fala, mas como assim, ó? É meu, a vida é minha, a capacidade que você tem é minha, o talento que você tem é meu. O que é que você está fazendo? Desfilando e falando, é meu, ó. Só que a Bíblia diz que Deus é dono. Ele apenas nos emprestou. E Ele vai vir para tomar de volta aquilo que pertence a Ele. A Bíblia diz que depois que o homem morre, o fôlego de vida desse homem volta para Deus. Nada é do homem. E nós andamos com algo emprestado, levantamos a cabeça e dizemos, é nosso. E nós pensamos que o dono do objeto não está vendo, mas ele está. Nós pensamos que o dono do objeto, porque emprestou, não está nem ligando para aquilo, que ele vê e ignora. Mas eu vou dizer, da mesma forma que quando emprestamos um objeto, vemos a pessoa com aquele objeto, ainda que a gente não diga, nós sabemos que pertence a gente, Deus também. Tudo é dele.
ele olha e fala: está demais, é meu. O que é que você está fazendo com a vida que eu te prestei? O que é que você está fazendo com o dom que eu te dei? O que é que você está fazendo com as oportunidades que eu dei para você? Nós insistimos em achar que tudo isso foi para a gente, foi para nós. Me deu a vida para mim, faço o que eu quero. Não, eu não te dei a vida, eu te emprestei. Deu esse talento é para mim, vou reunir tudo e produzir algo para mim. E Deus olha e fala: está errado, não foi para isso. O que Ele nos emprestou, nós usamos a nosso favor e, infelizmente, muitas vezes, contra o próprio Deus que nos emprestou. É um absurdo, mas quantas vezes nós usamos a vida que Deus tem e vivemos tanto, que Deus tem nos dado, né? E vivemos tanto com ela, que isso acaba fazendo o contrário à ordem de Deus. A Bíblia fala que esse Senhor, ele saiu para tomar posse daquilo que era dele. O reino é de Deus, tudo é de Deus. E dentro do reino de Deus, eu separei aqui nesse texto 3 tipos de pessoas no reino de Deus. O reino é dele, lembrando. A vida é dele. Os dons e talentos são dele. E nós temos confiado a vida, os dons e os talentos dele. Temos confiado isso na nossa vida para que possamos produzir para ele. E nesse reino dele, ele deu dom e talento para todo mundo. Ele deu vida para todo mundo. Agora, o uso da vida que ele deu, ou que ele confiou, ou usando, né, a palavra que ele emprestou, o dom e o talento e a vida, o uso dele está nas nossas mãos. Agora lembre o seguinte: o fato da vida que Deus nos emprestou estar na nossa mão para guiar, não implica em dizer, não implica em dizer que isso quer dizer que eu posso fazer o que eu quero com a vida que Ele deu. Quando alguém te dá algo, ou te empresta algo, o que você faz? Alguém te emprestou a calça comprida, você usa, enjoa e fala: agora eu vou fazer virar bermuda, cansei. Mas você vai e corta, né? Se é emprestado, você usa e fala o quê? Bom, deixa eu cuidar e devolver, porque posso usufruir, mas eu tenho que devolver. Roupa alugada. Alguém já alugou roupa? Né? Você vai para um casamento, uma festa, vai lá, aluga roupa. Aí chegou em casa e não gostou. Sei lá, não caiu muito bem essa decoração. Aí você vai lá e tira toda a decoração da roupa, né? Depois você vai devolver. Faz algum sentido? Não. Quando nós temos algo alugado, emprestado, a gente usa e devolve como pegou. Porque é minha responsabilidade. Se eu não fizer isso, eu não tenho multa. Deus emprestou a vida, os dons e os talentos. E a gente está falando: opa, faço o que eu quero, vou para onde eu quero, corto a calça, estico uma bermuda, põe a manga no tem, tiro a manga do que tem, porque na verdade é emprestado, eu posso fazer o que quero. Pode não, pode não. Tudo pertence a Deus. Ele nos confiou, está confiado a nós, mas sob a direção dele. Não é de se estranhar que algumas pessoas têm pago multas caras. Quando você destrói algo que você alugou, existe multa sobre aquilo. E alta, né? E alta. A nossa vida não é diferente. O Senhor nos emprestou. E algumas vezes nós apresentamos a vida que Ele nos deu completamente contrária àquilo que Ele confiou. E a gente fala: ah, Deus, Senhor, eu estou achando que é para fazer o que eu quero. Mas não. Eu deixei para você escrito como era para fazer. Pagamos multas altas de sofrimento, de dores, de angústias, de frustrações, de perturbações. Por quê? Porque a vida que confiada foi pelo Senhor para nós, nós guiamos da forma que queremos. Não vai funcionar.
É por isso que algumas vezes a vida não funciona. Não vai funcionar. Foi confiado a nós do nosso Deus. Mas nós precisamos zelar e cuidar dessa vida. Caso contrário, o Senhor vai voltar. E vai prestar conta daquilo que nos foi confiado. E aí? O que a gente tem feito? E aí? Qual das 3 grupos de pessoas nós fazemos parte? Grupo número 1, que eu separei aqui no reino. O grupo número 1 está descrito aqui logo no começo, no versículo 12, no versículo 13. Opa, no 14. No versículo 11, ele foi até o local para tomar posse, e no 14 diz: os seus concidadãos o odiavam e enviaram contra ele uma embaixada, dizendo: não queremos que reine sobre nós. Versículo 15. Depois que ele voltou de ter tomado posse, mandou chamar os seus outros servos. Grupo número 1 de pessoas são os rebeldes. Quem são os rebeldes? Aqueles que escolhem não se entregar. Eles preferem lutar com o rei. A exemplo do faraó. Lutou com o Senhor dos Senhores. Quem são os rebeldes no reino de Deus? Se tudo pertence a ele. Os rebeldes são aqueles que têm a vida dada por Deus, têm dom, talento, oportunidades dadas por Deus, e eles escolhem falar para o Senhor: ó, Senhor, é o seguinte, a vida é minha, o dom é meu, a oportunidade é minha, o talento é meu, e eu faço o que eu quiser. Vamos lá, deixa Lucas guardado, que nós vamos voltar aqui, mas abre a sua Bíblia em Êxodo. Esse texto é impressionante, a gente está lendo esses dias, então está bem fresquinho na mente. Êxodo 5, versículo 2. Quem achou, fala amém? Amém. Opa, glória a Deus. Êxodo 5, a Bíblia diz que Moisés foi até Faraó para poder avisar: olha, Deus está mandando, o Senhor está mandando liberar o povo para adorar. E Faraó, um dos rebeldes, disse o seguinte: Faraó que? Vamos contextualizar aqui quem era Faraó. Um homem que tinha vida dada por Deus e que era poderoso no país dele. Ele era acima, e vamos colocar aí presidente para a gente entender. Ele era poderoso. Ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse sobre as pessoas. Só que essa autoridade fez com que ele pensasse que ele podia fazer o que quisesse com Deus. A gente às vezes fica meio tantã mesmo. A gente às vezes perde um pouco o juízo. A gente acha que porque Deus nos tem confiado algumas coisas, a gente acha que o que ele nos confiou é para mandar nele também. Calma aí. Foi nos confiado, sim, mas tudo é sob a direção desse Deus. E a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 2 de Êxodo: Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir o povo de Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco vou deixar Israel ir. É muita loucura mesmo, não é não? Ele falou: quem é Deus? Quem é o Senhor? Quem é Deus para me mandar fazer alguma coisa? Quem é Deus para dirigir a minha vida? Eu posso. Eu não vou obedecer a Deus. Só desobedece a Deus quem não conhece a Deus. Se a gente conhecer a Deus, irmão, a gente tem coragem de desobedecer, não. Só assim, para lembrar, quem lembra o fim de Faraó? Quem lembra o que aconteceu com o país inteirinho? Só para lembrar. Se você não leu ainda, é bom começar já a ler. Dá tempo ainda de atualizar a leitura bíblica. A gente termina essa leitura daqui uns dias. Mas o fato é, Faraó falou: não, Deus não manda em mim. Da minha vida quem cuida sou eu. E se você me encher as paciências, eu te mato, Moisés. Aí Deus falou assim: tá bom. Quem manda em você é você? Deixa eu te mostrar quem manda. 10 pragas. Destroem Faraó, a família, o país inteiro. Por quê? Porque alguém sem juízo achou que a vida dele era dele e que ele tomava as decisões que ele queria. Achou que porque ele tinha a sua própria vida, os seus próprios negócios, o seu próprio domínio, ele achou que podia olhar para Deus e falar: quem Deus pensa que é para guiar a minha vida? Da minha vida cuido eu. Deus falou: cuide. Manda uma praga, cuida da sua vida. Não consigo, Deus, para. Manda outra praga, cuida da sua vida então. E de novo não consegue. Manda 9. E Deus fala:
fala, vai. Você não cuida da sua vida? Você não sabe o que está fazendo? Você não tem o melhor na sua vida? Então vamos lá. Vem lutar comigo. Faraó quis lutar com Deus. E a Bíblia diz que morre Faraó, filho de Faraó, irmão de Faraó, empregado de Faraó. O poder de Faraó morre e acaba na manifestação do poder de Deus. Tem que faltar muito juízo, irmão, para falar minha vida cuido eu, para falar Deus dos meus negócios cuido eu, para falar Deus o Senhor sabe que eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Tem que faltar muito juízo, irmão. Quem conhece a Deus só obedece, porque a Bíblia diz que tudo pertence a Ele, inclusive o homem. E se o homem quiser falar, não sei quem é Deus para mandar em mim? Deus vai mostrar. Ele vai mostrar. Porque há daquele que contenda com o seu Criador. Quantas vezes somos como Faraó? Deus dá uma direção, Deus mostra pela palavra, Deus mostra o estilo de vida, e a gente fala, como assim? Minha vida não se encaixa no que o Senhor quer, Deus. A minha vida não se enquadra nos teus planos. Eu sei o que é melhor para mim. Já pode saber. Só fica esperando. Vai vir praga. E não vem uma só não. Vem um monte. Até que não haja mais lugar de mudança. Por quê? Porque ai daquele que acha que pode fazer da vida o que quiser. E Deus, quando os seus planos se encaixarem com os meus, então tudo bem. Agora Deus, quando o Senhor mandar alguma coisa que eu não quero, então fique sabendo, da minha vida cuido eu, porque eu sei o que é melhor para mim. Quanto mais agimos achando que é melhor para a gente, mais praga vem. E o pior é que tem gente que recebe praga e não se rende a Deus. Continua falando, eu vou vencer, eu vou conseguir. Aí vem outra praga. E a pessoa continua, eu vou vencer, eu vou conseguir. E não se rende a Deus. Não se rende à vontade de Deus, não se rende aos planos de Deus. Até que ponto? Até como Faraó. Ser destruído de uma vez, sem haver chance. E apenas vai mostrar para o mundo e para ele mesmo a verdade que estava descrita na Bíblia e o que ele precisava fazer. O Senhor é a terra e a plenitude, o mundo e todos que nele habitam. O Senhor esmaga os poderosos. Teve outro homem chamado Nabucodonosor, rei poderoso. Ele olhou para a terra dele e falou, ô terra linda. Está descrito em Daniel 4, quando você tiver a oportunidade de ler, é um texto incrível para se ler. Ele olhou e falou, terra bonita. E ele teve um sonho. E quando ele teve um sonho, ele ficou perturbado, chamou algumas pessoas, e Daniel chegou lá para ele e falou, rei, é o seguinte, Deus falou que o Senhor é muito soberbo. Deus falou que o Senhor está achando demais. O Senhor está se sentindo poderoso demais. E Daniel falou para ele assim, se arrepende. Entrega seu caminho a Deus. Porque se você não se arrepender, vai vir praga sobre a sua vida. Nabucodonosor ouviu, falou, olha Daniel, como você tem revelação. Olha como você sabe muito. E ele voltou para a vida dele. A Bíblia diz que depois de um ano, exatamente, depois de 12 meses, ele olhou para a janela e de novo falou, olha como eu tenho uma terra bonita. Eu sou um rei de grandes posses. Eu sou poderoso. Olha, depois de 12 meses ele tinha até esquecido o sonho, tinha até esquecido o aviso. Quantas vezes nós também somos assim, né? Deus dá um aviso e o juízo não vem na hora, a gente até esquece. E a gente continua levando a nossa vida. E a Bíblia diz que depois de 12 meses, exatamente o que Deus falou aconteceu. O rei, rico, poderoso, que mandava e o povo obedecia, ficou louco. Cresceu pelo no corpo dele, ficou doido achando que era um animal e começou a comer capim. Do palácio foi morar no pasto. Louco. Por quê? Porque ele achou que podia contender com Deus. Porque ele achou
dele. Ele esqueceu o que nós esquecemos. Se há algum dom, algum talento, algum poder, alguma oportunidade, foi Deus que deu para a glória dele. Quando nós esquecemos isso, ficamos loucos. Fica tantã. Toma decisão absurda, toma decisão errada. Era para comer bem, passa a comer grama. Fica pastando, irmão. Prefere pastar do que se render a Deus. Não se ofenda. Mas até quando a gente vai querer pastar? Até quando a gente vai querer ficar moído? Ao invés de nos rendermos plenamente a Deus. Os rebeldes são aqueles que lutam contra Deus. Mas porque eles acham que quem manda na vida deles é eles mesmos. Não podemos esquecer. A nossa vida pertence ao Senhor. E como Lucas 19 descreveu, como a Bíblia sempre descreve, Deus vai cumprir exatamente o que Ele quer. Aqueles que se levantam contra Ele, dizendo: eu sei da minha vida, cuido eu tenho as melhores decisões, eu sei que esse negócio não é bem assim. Esses, sabe o que são para Deus? Nada. É Deus só falando assim: sai, eu vou fazer o que eu quero. Ele é Deus. Ele pode. Agora a gente escolhe lutar com o Todo-Poderoso. A gente não vai vencer nunca. O texto do Salmo: somos como a erva, somos pó. E ele fala: meu Deus, me ajuda também a sair do pó, e no pó vou voltar, não sou nada. O nosso problema é o superego. Achamos que somos muito, achamos que podemos muito, achamos que o que temos serve para contendar contra Deus. Não pode. Não pode. Não briga com Deus. Não deixa Deus para a hora que se encaixa. Porque não funciona assim. Tudo é dele. Porque dele, por meio dele, para ele são? São? Todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são? Todas as coisas. Todas as coisas. Isso inclui você e eu. Isso inclui nosso talento e nosso dom. Isso inclui aquilo que nós somos bons. Isso inclui a autoridade que nós temos. A nossa vida é emprestada. E nós temos que saber que aquele que emprestou vai prestar conta. Ele não está brincando. Que nós não nos encaixemos nesse grupo dos rebeldes, que são aqueles que estão na terra, achando que podem governar as suas próprias vidas, achando que tem melhor para as suas próprias vidas, e esquecem que se estão na vida é apenas para lidar com aquilo que o Criador confiou. Mas também existe um outro grupo de pessoas, que são os infiltrados. Por que eu chamei de infiltrados? Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 7. Os infiltrados são aqueles que parecem ter se rendido à causa de Deus, mas eles lutam por si mesmos. Enquanto tem aqueles que levantam e falam: não, minha vida é minha, tem aqueles que são os infiltrados. Parece que está rendido a Deus, parece que faz a vontade de Deus, parece que gosta da causa de Deus. Mas a Bíblia diz no capítulo 7 de Mateus, versículo 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quem são os infiltrados, irmãos? São aqueles que parecem que gostam de Deus, parecem que zelam pelas coisas de Deus, parecem que temem a Deus, chamam a Deus de Senhor, produzem até milagres na vida deles. Só que o coração não é rendido a Deus verdadeiramente. Eles reconhecem Deus, reconhecem a soberania de Deus, reconhecem Jesus Cristo, reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecem que sem Jesus nada podem fazer, reconhecem, adoram a Deus, mas
fazem a vontade de Deus. Quer um exemplo desse daí? Abre lá em Marcos 10. A partir do versículo 17. Parece que ama a Deus. Chama a Deus Senhor. Fala com Ele. Mas, versículo 17, Marcos 10. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, se ajoelhou, tá certo? Um homem chegou até Jesus, quer dizer, buscou a Ele, se ajoelhou, ou seja, reconheceu a grandeza daquele que Ele falava e perguntou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha, tem tanta gente por aí que nem de Deus quer saber. Esse daqui perguntou, né? Tem tanta gente, eu falei no começo do carnaval, pô, tá aí, quem quer saber de Deus? Esse daqui, ele não estava lá no meio não. Ele foi perguntar a Deus: bom mestre, o que eu faço para ir para o céu? E Jesus já começa: por que você está me chamando de bom? Bom não tem nenhum, bom é só Deus. Você fala: nossa, que grosseria. Não, irmão, Jesus conhece o intento do coração. Nós ouvimos palavras, Deus conhece o coração. A resposta de Jesus foi porque Jesus sabia a intenção daquelas palavras. A gente ouvia ele perguntando: bom, o Senhor Jesus falou: para cima de mim não. O Senhor não cai em bajulação. O Senhor não é um Deus que cai quando é bajulado. A gente sim. O ser humano, olha, o ser humano que não cai numa bajulação, ele já está um passo acima, porque olha, tem uma frase que diz que todo homem consegue resistir a um insulto, mas é difícil um homem que consegue resistir a uma bajulação ou a um elogio. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o Senhor Jesus, como sabia quem Ele era, não se deixa bajular. O cara se dobra e fala: bom mestre. Ele já responde: bom, não sou eu, bom é Deus. Ou seja, né, acima de mim existe um Deus que é bom. E acima dessa sua pergunta, meu querido, existe um Deus. No versículo 19, o Senhor Jesus disse: sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não vai defraudar ninguém. O que é defraudar? Enganar, ou seja, prometer algo que você sabe que não pode suprir. Isso é defraudar. Honra o seu pai e sua mãe. Aí o cara ficou feliz. Opa! E ele disse: deve ter tido peito nessa hora. Então respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus olhou bem para ele e falou, mas não só olhou, não, olhou com amor. A Bíblia diz: o Senhor Jesus, olhando com amor, disse: só te falta uma coisa. Vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, se retirou, porque era dona de muitas propriedades. Começou também, né? Começou a ajoelhar aos pés de Jesus, chamando Jesus de bom, chamando Jesus de mestre. Começou tão bem, feliz, porque guardava os mandamentos. E acabou como? Contrariado. Contrariado com a palavra do próprio Jesus, que há 1 minuto atrás ele tinha falado que era bom. Há 1 minuto, a palavra de Jesus, ele falou bom. 1 minuto seguinte, ele vai embora contrariado. E o Senhor Jesus disse: quão difícil, no versículo 23, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riqueza. Os discípulos estranharam essa palavra e disse: que é isso? Mas Jesus insistiu: filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. Eles ficaram maravilhados e disseram: quem é que pode se salvar? E o Senhor responde o quê? Ninguém. Para o homem isso é impossível. Ninguém pode se salvar. A salvação pertence a Deus. Quem são os infiltrados, irmãos? São aqueles que obedecem a Deus até quando convém. Esse jovem rico era assim. As atitudes religiosas dele
não o condenavam. Não mato, não roubo, obedeço o pai e a mãe. Você já falou de Jesus para alguém? E alguém te respondeu? O que eu tenho de problema? Não mato? Nunca matei? Nunca roubei? Não faço nada, qual é o meu problema? Por que é que eu preciso? Não faço nada, vai falar para aqueles que são maus. Não é questão de não matar, de não roubar. A questão é a riqueza no coração. E essa riqueza não é dinheiro. É aquilo que te é tão precioso que você não abre mão para ficar com Deus. Por isso ele falou: você obedece, que bom. Guarda os mandamentos, ótimo, tem que fazer isso mesmo. Mas obediência enquanto convém não é obediência, é conveniência. E há diferença em ser conveniente e ser obediente. Irmão, o reino de Deus é para quem obedece, não para aqueles que vivem de acordo com o conveniente. Esse mandamento é bom, eu sigo. Esse mandamento não é bom, então eu vou procurar uma outra igreja, porque essa daqui me apertou. Não é o que é ensinado por aí? Você está insatisfeito? Então muda. Muda para onde? Para alguém que vai pregar o que você quer, para você continuar fazendo a sua vontade e não ir para o céu. Porque fazer a vontade pode fazer, mas ir para o céu é outra coisa. O Senhor Jesus falou: não é me chamar de Senhor, é fazer o que eu mando. Nós podemos mudar de igreja em igreja. Nós podemos procurar pessoas que vão falar o que nos agradam, que vão falar o que convém, que vão passar a mão na nossa cabeça e falar: meu filho, continua no seu pecado porque Deus entende. Vai ter sempre. Mas não vai para o céu. Porque obedecer a Deus não é uma questão de fazer aquilo que me convém. É fazer aquilo que o meu Senhor mandou. No reino há os infiltrados. No Lucas, lá 19, que nós começamos a ler, tinha um servo, que ele parecia bom, não parecia? Ele pegou a mina do Senhor e fez o quê? Guardou. Opa, ele está cuidando. Ele ficou com medo do Senhor. O Senhor era bravo, o Senhor era exigente. Ele ficou com medo. Ele não ficou com medo do Senhor. Ele ficou com medo, talvez, de fracassar, talvez de não conseguir, e ele guardou aquela mina, não por amor a Deus, mas por proteção a ele mesmo. Amados, algumas coisas na nossa vida parecem boas, mas bom é só o Senhor Jesus que conhece. A atitude daquele servo parecia boa, e o Senhor chegou e repreendeu ele. Por quê? Porque ele guardou a mina. Mas não foi bom guardar a mina? Não. Porque olha que o Senhor saiu, o que o Senhor falou? Quem lembra do texto que a gente acabou de ler? Negocia até que eu venha. Quando o Senhor confiou o dinheiro para cada um dos servos, ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Negocie até que eu venha. Entenda algo. O Senhor não falou: ganhe muito, fique rico até que eu venha, faça muito dinheiro até que eu venha. Não, ele falou o quê? Negocie. Se der certo, bem. Se não der, tudo bem. Mas a ordem foi negociar. Aquele servo, talvez por medo de falhar, não sei, ele achou que era melhor guardar o que o Senhor deu. Quando o Senhor veio, repreendeu aquele homem, não pelo erro dele, mas pela ausência da obediência, pela ausência da ousadia. Amados, o Senhor nos manda fazer coisas, e quando nós fazemos aquilo que nós achamos melhor, nós já desobedecemos. Se aquele servo tivesse perdido a mina, ele não seria repreendido, porque a ordem do Senhor foi negociar. Mas a partir do momento que ele tomou uma decisão diferente da ordem do seu Senhor, ele foi repreendido. Somos nós. Quantas vezes na nossa vida Deus fala e a gente fala: bom, mas eu acho que aqui é melhor. Não, mas eu acho que assim é melhor. E a gente fala: Senhor, Senhor, e ele falou: chega de me falar Senhor, Senhor. Eu sou o Senhor. Chega. Eu quero obediência. Mas a gente não tem que fazer o que a gente acha melhor para a nossa vida. Nós temos que obedecer ao Senhor.
Obedecer ao Senhor que nos confiou a vida, que nos confiou as minas, que nos confiou os dons e os talentos. Nós temos que obedecer. Chamar Deus de Senhor é lindo, mas para ir para o céu tem que obedecer. E obedecer aquilo que Deus manda e não o que nos convém. Porque se é conveniente, não é obediência. Quartos mandamentos, eu guardo. Honra pai e mãe, eu honro. Não matarás, não mato. Ótimo. Continua nessa linha. Abra mão das riquezas. Bom, aí já é outra coisa. Aí me contrariou. Aí não é conveniente para mim. Aqui eu não gosto mais, eu vou embora. E a hora que vai embora, entra no grupo dos rebeldes. Continua no reino. O reino continua sendo de Deus. Deus não perde o poder. Quem perde? Aquele que achou que podia viver fora de Deus. Aquele que achou que podia obedecer quando quisesse e tudo ia dar bem. Esse perde. Deus continua fazendo aquilo que ele vai fazer. E ele falou, você foi servo mau. Você não fez o que eu mandei. Ah, mas tira o que tem e dá para quem tem mais. Mas ele já tem muito. Mas vai ter mais ainda. Porque essa é uma regra não vem de Deus. Se você obedece, você vai ter mais. Se você tem um dom e um talento, usa na presença de Deus, você vai ter mais. E se você tem 2, Deus vai te dar 3. Se você tem 3, Deus vai te dar 10. Porque Ele sempre faz multiplicar dom e talento para aqueles que são fiéis. Agora, se você tem um dom só e fica com, mas eu não sei se é melhor, mas eu não sei, você vai ficar sem o que você tem, vai perder tudo e vai ver a sua oportunidade na mão daquele que já tinha um monte. Você vai olhar e vai falar, nossa, mas até tem tudo e agora pegou a minha chance também, pegou. E você ficou sem e ficou. Por quê? Porque não foi fiel em obedecer. Mas era a minha oportunidade. Não cuidou da sua oportunidade, ela vai para quem tem mais. E o povo reclama, né? Mas já tem muito, vai ter mais, vai, o Senhor fala. Porque Ele cuidou. Cuidado, para o pouco que nós temos não ser tirado pela falta de cuidado. Trabalhe para Deus. Trabalhe o talento e o dom de Deus, seja qual for. Chega de viver a vida focada em si. Porque a Bíblia fala que quando nós amamos algumas coisas mais do que a Deus, perde tudo. Lembra o jovem rico? Ele foi embora e Jesus já falou, não vai para o céu. Mas ele não obedece os mandamentos. Mas ele não mata ninguém. Mas ele não rouba. Mas ele não honra pai e mãe. Ele chama Deus de Senhor. Mas não vai para o céu. Porque ele quebrou o primeiro mandamento. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele amou a Ele mesmo. Ele amou o dinheiro dele. Ele amou aquilo que Ele tinha como precioso. Algumas vezes é a nossa vida que nós amamos. É o que a gente tem que a gente ama. E Deus fala, e aí? Tá ótimo, mas me ame acima de tudo. Ah, não dá. E os discípulos ficaram aperreados, né? Como assim? Então quem é que vai para o céu? E Jesus falou, ninguém. Não dá para ir para o céu como homem, por esforço, por cumprir a obra da lei, por fazer a vontade da carne, por obedecer o conveniente, não vai para o céu. Por isso o Senhor Jesus falou, para ir para o céu é obra de Deus. Nascer de novo, ser regenerado pelo Espírito de Deus, pedir a Deus, Senhor, me dê revelação dessa vida. Eu quero saber o que é a vida além desse sofrimento da luta que eu passo, além de fazer as minhas vontades, meu Deus. Por isso o Senhor Jesus falou, tem que nascer de novo. E para nascer de novo, ninguém nasce de novo por esforço. Ninguém nasce de novo porque obedece a algumas regras. Ninguém nasce de novo porque obedece a alguns mandamentos. Isso não é nascer de novo. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que não seguem a Deus, mas são bons. Não seguem a Deus, mas honram pai e mãe. Não seguem a Deus, mas fazem coisas boas pelos homens. Você não conhece? Todo mundo conhece. Mas o Senhor Jesus falou assim, isso é bom. Mas para ir para o céu, não basta. Tem que nascer de novo. Essa é a questão. A gente nasceu de novo ou a gente está obedecendo porque está sendo conveniente? Se não nascer de novo, não vai andar o reino de Deus.
Aí passa sendo só os infiltrados. Ouvem a Deus, obedece o que convém, quando não convém muda de lugar e vai seguindo assim, até alcançar o final da vida, com a triste surpresa. Foi muito confortável nessa terra, mas não alcançou o céu. Ah, Deus, mas eu fui ali, obedeci, no outro lado também obedeci, no outro lugar eu fui obedecendo. Foi. Você foi obedecendo o que convinha, mas não abriu mão das suas riquezas, que eram as suas vontades, que eram os seus desejos, que era o seu plano, e não o meu. Não vai entrar no céu. Um camelo passa no buraco de uma agulha. O que quer que isso signifique, quer dizer que é algo muito grande, passando num local que era impossível de passar. Mas não vai para o céu, se não nascer de novo. Se não passar para o terceiro grupo, para terminar, que é o grupo dos salvos. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que de verdade entenderam que a vida não pertence a eles, é só emprestado. Entenderam que se tem dom, se tem talento, se tem oportunidade, tudo foi gerado por Deus para o reino dele. São esses que entenderam que a vida pertence a Deus. Eles abriram mão das suas riquezas, daquilo que lhes era importante, e entregaram nas mãos do Senhor. Há 3 grupos de pessoas. Para ir para o céu, temos que passar dos rebeldes. Para ir para o céu, temos que passar dos infiltrados. Para ir para o céu, temos que ir para o grupo dos salvos. Esses são aqueles que nasceram de novo. Esses são aqueles que olham para a vida, veem todas as oportunidades e falam: o meu Deus é o que importa. É aqueles que passam por escárnios, é aqueles que escolhem abrir mão de felicidades naturais, humanas, para ser feliz de verdade no reino de Deus. Nada falta para aqueles que vivem no reino de Deus, porque Ele supre todas as necessidades. As portas se abrem para aqueles que vivem no reino de Deus, porque Deus é o Deus das oportunidades. Aqueles que são apenas infiltrados não usufruem da vida abundante de Deus. Temos que nascer de novo. Temos que entender que o Senhor vai vir buscar os talentos, os dons, e é uma prestação de contas da vida que Ele emprestou. Lembrando, os rebeldes vão ser destruídos. O Senhor vai tomar posse do reino. Os infiltrados vão ser destruídos. O Senhor vai tomar posse do reino. Aqueles que nasceram de novo e agora não pensam apenas em si mesmos, mas conseguem ver a vida para o reino, vão ganhar mais do que têm, vão ter autoridades sobre coisas, e são os únicos que verdadeiramente poderão entrar no reino de Deus. Se a gente quer ir para o céu, se nós queremos verdadeiramente viver a vida abundante que Deus tem, não dá para ser rebelde. Não dá para guiar a nossa vida. Não dá para obedecer por conveniência. Não dá para viver uma vida confortável, de obediência confortável. Onde sim, tem que se render aos pés do Senhor e glorificar Ele. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, tem que obedecer. A vida não é nossa, é dele. No final, vai acontecer o que Ele quer. Não escolha lutar com Deus como Faraó, vai perder. Não escolha achar que é muito importante como Nabucodonosor, vai ficar louco. Não escolha obedecer até onde convém, vai perder o céu, igual o jovem rico. Vai para o céu, tem que nascer de novo. Tem que olhar para a vida de uma nova perspectiva. E essa perspectiva é a perspectiva de Deus. Senhor, tudo isso é o Senhor. O reino é seu, a vida é sua, tudo é para o Senhor. Ou a gente se rende, ou a gente vai dizer Senhor, Senhor, mas não vamos entrar no reino de Deus. Essa manhã é uma manhã de entrega. É uma manhã de nos darmos conta
de onde nós estamos. E amados, nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é soberano e poderoso. A vida pertence a Ele, o reino é dele, o poder é dele, tudo é dele. Ele é o Senhor. Se formos rebeldes, a vontade dele vai acontecer e nós vamos sofrer danos. Se obedecermos, vamos viver a vida abundante, provisão, portas abertas, necessidades supridas e principalmente condição de apresentar para Ele aquilo que Ele vier buscar. Amados, se ganhamos um talento ou se ganhamos 10, todos nós vamos passar diante do nosso Deus e vamos ter que prestar conta. Vamos supor que o dia de prestar conta é hoje? O que a gente vai falar? Senhor, eu guardei o seu talento. Deus, eu quis, só sabe, eu tinha intenção, mas é que não deu tempo. Eu tinha intenção, mas é que não dava, Deus. Certo, mal. Nunca, na presença de Deus, é tempo para não dar frutos. Se Jesus passar, irmão, nós temos que ter frutos. E só tem fruto quem não vive para si. Se não dá fruto, é porque a gente está vivendo para a gente. A vida é dele. Temos que prestar conta. Foi ele quem deu, irmão. É só emprestado. Está na hora de zelar, porque tudo pertence a Ele e Ele vai vir prestar conta. Nessa manhã, entrega a vida a Cristo. Reconheça, Senhor, eu reconheço que a vida é emprestada. Não tem a ver com o que eu quero, não tem a ver com o que eu gosto, não tem a ver com as minhas oportunidades ou a minha condição de fazer, não tem a ver nada com isso. Tem a ver com o que o Senhor mandou. Tem a ver com obedecer, não fazer aquilo que dá certo. Vai além de mim, Senhor. Que o Senhor possa revelar essa verdade para nós. E essa manhã nós possamos nos render ao Rei dos Reis, nos render ao soberano, nos render ao Senhor que é dono de todas as coisas, nos render àquele que pertence à terra, à sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Temos que nos render. Reconhecer a sua soberania, Senhor, sobre tudo. O Senhor é soberano sobre tudo. Seu é o reino, Senhor, e tudo pertence ao Senhor. Tudo é o do Senhor. Nessa manhã, não resista mais. Diga, Senhor, é tudo para o Senhor. Você está pesado. Eu quero te dizer, se prostra então. Entrega a Ele. Se renda a Ele. Se ajoelhe na presença do seu Deus. Se renda a Ele. A rendição é o único caminho. Porque se nós nos levantarmos para a batalha, ela é perdida, porque Deus sempre ganha. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Se renda. Porque se render é a única forma
de ganhar. Se não se render, vai vir a destruição. Ele é dono. Aqueles que resistiram a Ele foram destruídos. Aqueles que produziram aquilo que lhes foi confiado foram honrados. Se renda a Ele. É a nossa escolha. A nossa opção é nos render. A nossa escolha é nos render. Porque tudo que for contrário a se render é a destruição. Ele é o dono. Sejam firmes na fé, irmãos. Sejam fortes em amar a Deus. Tenham coragem em trabalhar com os talentos que Deus te deu. Amém. Viva a sua vida para dar glórias e honra a Jesus Cristo. E que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E Ele te dê paz hoje, todos os dias da sua vida. Amém. O Senhor te livre do homem mau. E revele a cada dia que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tenha uma semana guardada. Uma semana de frutificar na presença do Senhor. Fuja do pecado. Não aceite convites. Desligue a televisão. Proteja sua mente, o seu coração. E se mantenha santo na presença do seu Deus. O carnaval passa. A soberania de Deus permanece para sempre. E Ele domina e destrói os desobedientes. Obedeça ao Senhor. Guarde a sua vida. Porque é o seu dom que Deus te confiou. E Ele vai vir prestar conta. Não permita que o carnaval te destrua. O Senhor é soberano. Sejam guardadas e abençoadas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.